Olá pessoal, hoje nós vamos resolver uma questão do Saraiva, problemas selecionados de física elementar. Aqui no livro é a questão 415, mas o enunciado você pode encontrar lá no nosso site www.curtaumcircuito.com.br. Vamos nessa pessoal. Bom, o que diz a questão? Ela fala de um anel que tem uma carga Qzinho e lá no seu centro uma carga Qzão. Esse anel tem raio R e vale lembrar que as cargas Qzão e Qzinho elas têm o mesmo sinal e Qzão é muito maior que Qzinho. Bom, se essas cargas têm o mesmo sinal, elas se repelem e a questão pergunta quanto vale a força de distensão desse anel. Para a gente entender melhor o que é essa força de distensão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar um pedacinho de anel e marcar as forças nele, para a gente entender o que a questão quer. Seguinte, vou traçar aqui um eixozinho, e a partir dele eu vou pegar um pedacinho de anel simétrico em relação a ele. Aqui, marcando as forças nesse pedacinho de anel, a gente vai entender legal. Seguinte, que forças atuam nesse pedacinho de anel? Se ele tem uma carga de mesmo sinal que o centro, rola aqui uma repulsão. Então, uma força elétrica empurra esse cara para fora. Essa força elétrica, ela tem módulo Fe, de força elétrica. Certo? Agora, ela não sai por aí, ela não vai ser arrancada do anel, porque tem forças que seguram esse pedaço de anel aí. Que forças são essas? Bom, nesse pontinho aqui, o pedacinho de anel logo ao lado desse pedaço que eu já marquei, ele segura, ele faz uma força aqui, que vai acabar mantendo esse pedacinho de anel em equilíbrio. Essa força aqui é justamente a força de distensão do anel. Ela acontece tanto do lado de cá, quanto do lado de lá. Olha aqui, existe uma força que esse pedacinho de anel faz no outro pedaço de anel, que mantém ele ali em equilíbrio, e não permite com que ele saia do anel. Então, estão marcadas aqui, as forças que atuam sobre esse pedaço isolado de anel. Galera, esse restante do anel aqui, ele tem uma carga. Esse pedacinho de anel também tem uma carga. Eu não vou considerar a força de interação entre esse pedaço aqui, a força de interação elétrica aqui, entre esse pedaço e aquele. Por quê? Essa carguinha é muito menor do que a carga Qzão. Então, basicamente, de força elétrica, de interação elétrica que existe aqui, é por conta da carga central. Só existem apenas essas três forças praticamente atuando sobre aquele pedaço de anel. Agora a gente vai trabalhar o equilíbrio daquele pedaço de anel. Se está em equilíbrio, força resultante é igual a zero, ou seja, todas as forças se anulam. Para a gente trabalhar esse processo, eu vou decompor essas duas forças aqui. Eu vou traçar aqui um eixo paralelo ao eixo que eu tracei inicialmente e outro perpendicular. E vou colocar ali componentes dessa força de módulo F. As componentes serão uma de módulo Fy e outra de módulo Fx. O mesmo eu vou fazer do lado de lá. Aquela força F eu vou decompor em duas componentes, uma paralela e outra perpendicular. Aqui eu vou chamar de Fy e aqui de Fx. Pessoal, é mais fácil trabalhar essas forças aqui, com suas componentes. Então, por isso a gente está decompondo. Perfeito. Agora, se esse pedacinho de anel aqui está em equilíbrio, quem puxa para um lado é igual a quem puxa para o outro. Eu posso falar que força elétrica, que puxa para um lado, é igual a 2 vezes Fy, já que eu tenho duas forças de módulo Fy puxando para baixo. Pois bem, o que a gente escreve a partir daqui? Fe é igual a 2 vezes Fy. O Fy é uma componente de F. Para saber quanto ela vale, eu vou inventar um ângulo aqui. O ângulo entre F e Fx eu vou chamar a partir de agora de alfa. Então, Fy é a componente de F sem o alfa. Ou seja, a gente pode falar que Fy é a componente F seno de alfa, enquanto Fx é a componente F cosseno. E essa força elétrica? Pessoal, a força elétrica, a gente está com vontade aqui de usar a lei de Coulomb. Mas lembre-se, a lei de Coulomb só vale para cargas pontuais. Se ao invés de um anel, um pedaço de anel ali, eu tivesse um pontinho, aí sim eu poderia usar a força dada pela lei de Coulomb. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar que aquele pedaço isolado ali, ele é muito menor do que isso aqui. Faz de conta que ele é muito, mas muito pequeno. Se a gente considerar um pedaço de anel bem pequeno, ele pode ser confundido com um pontinho. E assim a lei de Coulomb vai ser válida. Então, o seguinte,
Para trabalhar esse ângulo central aqui, ó, para de alguma forma te determinar o tamanho a medida desse arco, eu vou tentar trazer esse alfa aqui para dentro. Vamos lá. Se aqui é alfa, eu tenho duas direções perpendiculares. Se aqui é alfa, o que falta para 90 é 90 menos alfa. Se aqui é 90 menos alfa, vamos comigo. Eu tenho a direção radial e essa força F que se dava na direção tangente ao anel. Radial e tangente formam entre si um ângulo de 90. Se aqui tem 90 graus, aqui é 90 menos alfa, quanto falta para 90 é o próprio alfa novamente. Agora a gente tem ângulos alternos e internos aqui, ó. Se aqui é alfa, aqui também é alfa. O mesmo aconteceria do lado de lá, já que é tudo simétrico. Aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu também tenho um ângulo alfa. Perfeito. Então o que eu dizia? Esse arco determinado pelo ângulo central 2α, se ele for muito pequeno, eu posso aplicar aqui a lei de Coulomb. Então vamos fazer essa suposição para um arco muito pequeno. Então a lei de Coulomb, ela fica com a cara K vezes módulo de uma das cargas, Q, vezes módulo de outra carga. Pessoal, lembra? A carga desse pedacinho aqui, ó, não é Qzinho. Qzinho é a carga do anel inteiro. A carga daquele pedacinho é só uma fração do Qzinho. Quanto que ela vale? Vamos tentar descobrir quanto vale essa carga Qzinho linha, desse pequeno pedaço aqui, ó. Vamos fazer uma regra de 3. Para um arco correspondente a um ângulo central de 2π, ou seja, uma volta completa, 2π, eu tenho uma carga que vale Qzinho. Agora, para um arco definido por um ângulo central 2α, eu vou ter uma carga Q'. Dessa regra de 3 multiplicando cruzado, deixa eu simplificar aqui por 2. Então, Q' vezes π é igual a alfa vezes Qzinho. Então, o Q' é igual a alfa Qzinho sobre π. Então, a carguinha daquele pequeno pedaço de anel vale alfa Q sobre π. Então, aqui eu tenho a carga Qzinho' sobre, da lei de Coulomb, né? Distância ao quadrado. Qual é a distância entre esses dois caras aqui? É o próprio raio do anel sobre r ao quadrado. Bom, certo, continuando. 2 vezes F. Agora, lembre-se, a gente está trabalhando para um ângulo central muito pequeno. Se 2α é muito pequeno, o alfa também é muito pequeno. Então, lembra aqui, pessoal, para um ângulo alfa em radianos muito pequeno, esse valor é aproximadamente igual ao seno desse ângulo. Então, para ângulos pequenos, tanto faz falar seno do ângulo ou o próprio ângulo. Olha aqui, ó. Então, ao invés de seno de alfa, eu vou colocar o próprio alfa. Vamos continuar. K vezes. Por que eu não preciso mais trabalhar com esses módulos? Se eu colocar simplesmente o produto das cargas, vai dar no mesmo, porque elas são cargas de mesmo sinal. Mais com mais dá mais, menos com menos continua dando mais. Então a gente nem precisa colocar mais um módulo, que a resposta continua a mesma. Então eu vou colocar aqui Q vezes Qzinho', que está determinado aqui embaixo, ó. Alfa Q sobre π. Isso aqui dividido por r ao quadrado. Dividido por r ao quadrado igual a 2f vezes alfa. Bom, eu tenho um alfa aqui, ó, de um lado, vou simplificar com o alfa do outro. O 2 passando para lá dividindo, eu consigo finalmente dar o valor do f. O f vai ser K, Qzinho, sobre π sobre r ao quadrado, ou seja, sobre π r ao quadrado e o 2 que passou para lá, vezes 2. Pessoal, então eu poderia, a princípio, dar isso aqui como resposta. Vamos lá, ele não disse que meio era esse que está aqui entre o anel e a carga central. Vamos falar então que é o vácuo. Já que ele não falou, eu vou supor que é o vácuo. Então, a constante aqui, ó, da lei de Coulomb, eu vou usar o K0, a constante eletrostática do meio, sendo o vácuo. A gente sabe também, uma outra resposta válida seria, o K, ele também tem um valor de 1 sobre 4π epsilon. No caso do vácuo, o K0 é 1 sobre 4π epsilon 0. Eu posso substituir o K por esse valor. Então, outra forma de dar a resposta aqui seria 1 sobre 4π epsilon 0 vezes o restante, Qzinho sobre π r ao quadrado vezes 2. E uma resposta válida também aqui seria F igual a Qzinho sobre 4 vezes 2, 8, π vezes π, π ao quadrado, epsilon 0 vezes r ao quadrado. Enfim, uma outra resposta válida estaria aqui. Ok, pessoal, espero que tenha sido útil. Valeu!